Então vamos lá. Então, a respeito dos atividades que relacionam fatos que vão facilitar histórias cotidianas em nossa vida. Aonde há uma sustentação, há uma base e subsídio a ter essa exercitar, pode colocar também como excitação, como inibição, ligado ao pensar, que possa inibir ou excitar em questões de conflitos que ocorrem entre várias ideias qualitativas ou quantitativas, que denomina um conhecimento que venha elaborar essa gravidade que nos coloca esses eixos, essas emendas ligado os anexos ligados ao próprio desenvolvimento, que o desenvolvimento vai ser estrutural para o crescimento. Aonde há uma estrutura, há fatores que venham ser verificáveis entre uma maneira que você possa olhar um supino inclinado, 45, você possa ver um campo estatístico que vai subindo gradativamente. Isso nos coloca uma maneira assimétrica e diversificada entre leis e a gravidade osmótica. Então, quando falamos sobre osmose, falamos sobre também respeitos que sugerimos ligado à leitura, onde uma leitura é uma forma, é uma coisa, é um gosto, é um desejo, é uma vontade. Isso coloca também tipo de felicidade, substâncias que vêm a falar sobre nova escola. Nova escola, muitas vezes as pessoas colocaram algumas questões que não houve um entendimento. Muitas pessoas, eu coloco a questão não como maneira indireta ou direta, mas pessoas estão ligadas a estudo, pessoas estão ligadas à população. Então vamos lá. Então quando eu falo sobre nova escola, eu vou falar sobre a história da educação, nova escola, sobre as questões progressistas, várias abordagens, tendências, modelos e aprendizados que, ou seja, ficaram evidentes nessa expressão interessante. Ou seja, se houve algo interessante nessa experiência que eu tive, interessante, é porque você ouviu e ao ouvir, houve algo analítico, ligado ao ótos. E esse campo analítico ligado ao ouvido, labirinto, ao paladar, nos coloca destaques ligado à percepção, essa força motriz que nos coloca a vontade de movimentar-se, mexer-se, e coloca essa maneira de dissolúvel que vem a relacionar a pedagogia do movimento, pedagogia do momento, que coloca inclusão e exclusão, e coloca um time A, um time B, e esses fatores que venham relacionar a nossa vida diária. Pois bem, quando falamos sobre exercício e atividade física, há movimentos, e esses movimentos nós podemos colocar vários conceitos. É lógico que eu falei momento e movimento, já coloca os campos consecutivos que ocorre essa gravidade entre o espaço de volume, de intensidade, questões de intervalos, extensos, intensos, ou seja, esses programas que ocorrem entre superações e domínio motor, domínio ligado à força, essa elasticidade histórica. Então, entre os conteúdos ligados à educação física e sobre as questões de elevações entre a nova escola, lembramos que o Giraldelli Júnior, Paulo Giraldelli, fala sobre a educação física progressista e também coloca outros patamares importantes que vem a haver teorias ligadas ao conteúdo. E esse conteúdo tem uma teoria, e essa teoria tem um aprendizado. Mas quando tem um aprendizado, o aprendizado entre esses roteiros, entre esses manejos, entre essas maneiras colocadas como convém a falar, vai vir várias teorias que você assimilou em diversas, algo que veio excitar e exercitar diante do seu dia a dia diário. Eu coloco de novo, os analisadores ligados ao aprendizado têm uma excitação e tem uma inibição, ok? Então, quando ocorre esse tipo de analisadores, vai acontecer marcos históricos que você vai pesquisar sobre a história da educação. Então, educação física ali. Então, vai ter essas gravidades que vão colocar várias fases que vão desenrolar institutos e colocam maneiras frequentes
ou seja, históricas, antológicas entre prazer e desprazer, que liga, ou seja, as grades curriculares, que ampliam a grade curricular histórica, que também seja uma cultura histórica, e essa cultura histórica haja um manejo entre o desenvolvimento e a sua formação social, que está inserido conosco, essa formação social que está na grade curricular da nossa vida inserida, que é algo não incidental, mas é algo racional, realista diante do iluminismo, diante do humanismo, diante de fatos que ocorrem desde a ginástica que começou entre o corpo e a sua beleza, sua escultura, suas formas e coisas de vários impérios e setores, ou seja, senados, ou seja, nos coloca algo que vem nos consultar a história. A história nos conta que, ou seja, o corpo belo é um corpo que relaciona a beleza, mas a própria beleza vai relacionar o corpo com algo preparatório. Vamos lá. Aonde há um fundamentalismo, há um treinamento? Aonde há um treinamento? Ou seja, então encontra-se entre essas tramitações ligado à história, com todo respeito. Não estou falando de tramóia também, estou falando de, é lógico que tratado, mas se haver um tipo de tramitação, ou imitação, ou representação, todos nós estamos diante desse contrato social que se chama república, ou algo público que relaciona o corpo privado, todavia, que existe em nossas vidas, nesse relacionamento e essa manutenção e restauração. Aonde há uma realidade, há uma potencialidade. Aonde há uma realidade, ou seja, vai haver esse fato importante que vem a haver propostas de estudos, né, que relacionam, ou seja, o fenômeno cultural que é o próprio movimento. O movimento estudantil, o movimento articulados que ocorreram de dezenas, né, de anos, esses momentos que colocaram fatos em nossa vida que marcaram e demonstraram várias, né, personalidades, identidades referenciais que nos fizeram diferença dentro da faculdade ou dentro da própria casa ou escola. Casa, escola, depois escola, trabalho, instituições, isso estão agregados nesse campo ligado ao Estado e membros. Estamos membros do Estado, mesmo que muitas vezes parece que nós não estamos nessa teoria vygotsiana, teoria interacionista, mas cabe a nós dizermos que ocorre ao entender, ao perceber que você, mesmo sendo um indigente, nos coloca fatores para ser colocado diante desse time que é um Estado, que tem várias ONGs, e essas ONGs são também departamentos que também ocorrem cobranças qualitativas ou quantitativas, que eu não quero entrar nesse tipo de agência, que é um movimento, são coisas que relacionam ensaios ligados à própria história, não vou falar mecânica, relacionada à própria vida brasileira, política, ou seja, mas é uma prática social ligada à legislação, e a legislação vai colocar em notas, né, o desporto, o lazer, e o esporte, entre essa motrivivência, nos coloca o brasileiro e o seu corpo. O brasileiro e o seu corpo vai haver o quê? O poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ou seja, o gênero e os papéis sexuais e o movimento humano. Ou seja, nos coloca fatores que o corpo brasileiro, que ele tem as questões de genética e seu DNA entre feitos, fatos, feitos, escritos, feitos, que ocorrem diariamente, há maneiras processuais de nós colocarmos a nossa autoria que está diante de nós, ou seja, inseridos, aproveitarmos o espaço, o tempo, havendo desequilíbrio para ocorrer o equilíbrio, e nessa área da educação física, nessas incursões sobre a temática, né, feitas, ou seja, entre estereótipos masculinos e femininos em professores de educação física, esses estereótipos acontecem até hoje e nos colocam um campo lendário, legendário, que é Estânia Romero. Eu mesmo falo para mim mesmo, esses estereótipos que ocorrem entre os professores, ou seja, os discentes, os próprios alunos. Há um tipo de perseguição que muitas vezes nós temos que colocar esse entendimento e doutorizar a maneira
dialética de pesquisa eminente entre fatos internos e externos. Alguns